Debré e os tropeiros. Nos anos passados, no Rio de Janeiro, e no decorrer da viagem ao sul do Brasil, Debré pôde observar a extraordinária importância econômica das tropas de mulas no transporte de mercadorias nas regiões de São Paulo, Minas e Paraná, que o pintor francês teve a oportunidade de percorrer durante vários meses em 1827. As mulas, oriundas sobretudo de Sorocaba, pertenciam a tropeiros ricos e eram conduzidas pelos seus empregados. A indumentária e os costumes desses tropeiros, patrões ou empregados, parece ter interessado muito a Debré, pois este nos deixou um número considerável de observações visuais a esse respeito, mais ou menos acabadas. Os tropeiros são mostrados no trabalho ou na rua e alguns se misturam aos escravos. É 289, no alto, à direita. Vendedores de cavalos de Minas passeando na cidade. Aquarela e lápis, 14,7 por 22 centímetros. Assinada Debré, Rio de Janeiro, 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 290, acima, à esquerda. Negociante paulista de cavalos. Aquarela, 9,3 por 8,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 291. Celas e estribos. Estudo. Tinta, aquarela e lápis. 18,6 por 13,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 292. Arreios. Tinta e lápis. 18,7 por 11,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 293, no alto. Homem do Rio Grande, gaúcho. Aquarela, 16,5 por 21,5 centímetros. Assinado e datado abaixo à direita. J.B. Debré, ou Brasil, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 294. Homem de Santa Catarina e Paulista. Aquarela, 17,7 por 22,2 centímetros. Assinado e datado abaixo à direita. J.B. Debré, ou Brasil, 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 295. Sabre. Estudo. Aquarela monocroma, sépia. 4,1 por 9,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 296. Homem. Estudo. Lápis. 8,3 por 7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 297, acima. Tropeiro de costas e marinheiros. Lápis, 22 por 30 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 298, tropeiros pobres. Busto de negociante paulista de cavalo e indumentária de negro. Estudo. Aquarela, 10,2 por 19,4 centímetros. A cerca de 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 299. No centro à direita. Tipos. Estudo. Aquarela, 10,1 por 19,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro.
E300, abaixo, à direita. Negros e Paulista. Estudo. Aquarela 10,3 por 18,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E301, no alto. Negros e Mineiro. Estudo. Aquarela 10,4 por 20 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E302, acima. Tropeiros de Mogi das Cruzes. Aquarela e lápis 14,8 por 15 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E303, à esquerda. Tropeiro e carregador de porco, estudo. Aquarela 10,1 por 10,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Debré e o cotidiano. As ruas do Rio de Janeiro e seu intenso movimento parecem ser o foco principal das atenções de Debré, se julgarmos pelo número de aquarelas acabadas e esboços que o pintor nos deixou sobre este tema. Mais que a arquitetura, é a diversidade dos personagens e suas múltiplas atividades que o fascinam. Não por acaso, José Murilo de Carvalho pôde dizer que Debré inaugurou entre nós a história da vida privada em imagens. Na rua ou no interior das casas, pobres ou ricas, Debré anota todos os detalhes. Houve quem dissesse que Debré idealizou o que viu e que suas observações visuais não são plenamente confiáveis. Se isso é em parte verdadeiro no tocante aos índios, estamos, por outro lado, convencidos de que a precisão no registro da realidade cotidiana é quase absoluta, pois Debré a havia erigido como verdadeiro princípio. A documentação visual é mais que preciosa, insubstituível. Ninguém mais nos teria fornecido os inúmeros detalhes que só sobreviveram porque Debré os registrou. E a arte de Debré desempenha nos últimos anos do Brasil colonial o papel que terá a fotografia ao captar precisamente a realidade do Segundo Reinado. E304. Cena de rua, patrão e escravo. Aquarela 12,8 por 10,4 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro, hoje perdida. E305, à esquerda. Debré trabalhando. Aquarela 8,7 por 8,8 centímetros, 1816. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E306, homem e mulher conversando. Aquarela 7,7 por 7,7 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E307, cena de rua. Lápis 10,4 por 12,2 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E308, à esquerda. Família de gente abastada, estudo de indumentária. Lápis 18 por 20,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E309, no alto à direita. Família de gente abastada. Aquarela 9,4 por 15,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E310, abaixo, à direita. Velho a caminho da cerimônia do lava-pés de Sua Majestade. Aquarela 10 por 9 centímetros, a cerca de 1817 e 1829.
Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E311, no alto. Tipo de penteados de senhoras brasileiras. Aquarela 10,2 por 19 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E312, abaixo. Senhoras brasileiras sentadas no chão da igreja. Aquarela 12 por 18 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E313, acima. Roupa de campo e senhora indo à missa. Aquarela 10,1 por 12,7 centímetros. 1828. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E314, no alto, à esquerda. Indumentária de negros e brancos. Aquarela 7,5 por 11,3 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E315, abaixo, à esquerda. Damas de São Paulo, estudo. Aquarela 7,8 por 6 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E316. Mantilha antiga brasileira usada pelas pessoas idosas sem grandes recursos. Aquarela 18,7 por 12 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E317, no alto, à direita. Indumentária, estudo. Aquarela 7,6 por 6,2 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E318, abaixo, à direita. Cerâmica, indumentária e viatura. Vasos, cabeças de negros livres, negra escrava, esboço de selvagem e figura indefinida. Aquarela e lápis 14,4 por 19,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E319, no alto à esquerda. Desembarque de europeu na enseada de Botafogo. Aquarela 8,4 por 15 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular. E320, abaixo à esquerda. Jangada. Aquarela 9,6 por 14,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E321, primeira, à direita. Monjolo, estudo. Lápis 9,8 por 14,8 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E322, segunda, à direita. Equipamento de carpintaria, estudo. Aquarela e lápis 14,6 por 13 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E323, terceira, à direita. Instrumentos agrícolas, tipos e confessionários. Estudo. Aquarela 11,9 por 21,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E324, acima.
trombetas feitas de folhas de palmeiras verdes utilizadas no Domingo de Ramos. Aquarela, 14,4 por 21,2 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E325. Escabelo, mocho, cabeceira de cama, baú sobre pés e banca. Estudo. Aquarela e lápis, 16,4 por 12,4 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E326. Carro do Espírito Santo que carregava comida para os presos. Aquarela e lápis, 13,6 por 18,6 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E327. Instrumentos e notas musicais. Estudo. Lápis, 14,5 por 20,8 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E328, ao lado. Viola da Angola, música dos pretos. Aquarela, 14,4 por 21 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Debré e as paisagens urbana e rural. Por motivos diversos que devem ter evoluído ao longo de sua estada, Debré dedicou-se muito pouco à paisagem urbana e rural. De fato, com exceção das obras realizadas no decorrer de sua viagem ao sul em 1827, sobraram-nos poucas imagens que poderiam ser classificadas nesta categoria. Supomos que, por ter sido contratado como pintor de história e por existir na chamada Missão Francesa um pintor de paisagens, Nicolas Tournai, Debré tenha aceitado de bom grado que o assunto estivesse fora de suas atribuições. Por outro lado, a rivalidade acirrada com Tournai, que pode ter abrandado um pouco com o tempo, também não lhe deve ter dado qualquer espaço para disputas nessa área, ainda que as pretendesse. À medida que a estada de Debré no Brasil se alongava, é provável que tenha se confirmado durante o seu tempo livre a predileção pelo registro do cotidiano. Nesse momento, os inúmeros trabalhos para a corte que garantiam sua sobrevivência também devem ter se tornado sua ocupação principal, e o pintor entendeu que não seria na paisagem que poderia dar a melhor medida de seu talento. Ainda assim, restaram-nos algumas vistas urbanas e rurais de qualidade inegável, reproduzidas a seguir. E329, no alto. Planta da Baía da Guanabara e da cidade do Rio de Janeiro. Tinta e aquarela, 10,5 por 7,8 centímetros. Assinada e dedicada Debré a seu irmão em 1º de maio de 1816, no Rio de Janeiro. Tradução livre do francês. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Importante planta realizada por Debré no primeiro mês após a sua chegada e que o pintor envia logo a seu irmão para mostrar a cidade onde irá viver. E330, abaixo. Vista do Rio de Janeiro a partir da Serra a caminho de Nova Friburgo. Lápis, 10,8 por 31,2 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E331, no alto. Baía de Guanabara, panorama tomado do Corcovado. Lápis, 13 por 23,3 centímetros, a cerca de 1816-1831. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E332, no centro. Baía de Guanabara, panorama tomado do Corcovado. Lápis, 13 por 23,3 centímetros,
a cerca de 1816-1831, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E333, abaixo, Baía de Guanabara, panorama tomado do Corcovado. Lápis, 13 por 23,3 centímetros, a cerca de 1816-1831, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E334, vista do Rio de Janeiro a partir da Serra, caminho de Nova Friburgo. Lápis, 10,8 por 31,2 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. E335, paisagem com animais nos arredores do Rio de Janeiro. Aquarela 8,3 por 19,4 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular. E336, no alto. Aceitação provisória da Constituição elaborada pelas Cortes de Lisboa. Tinta e aquarela 18,5 por 44,2 centímetros, a cerca de 1822, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. O estudo descrito aqui é o esboço preparatório realizado para a gravura de mesmo título da viagem pitoresca, G144. Fiel à sua técnica habitual, Debré desenha primeiro o cenário, antes de acrescentar os personagens do evento histórico que ocorreu na atual Praça Tiradentes, antiga Rossio. E337, abaixo. O Lazareto em São Cristóvão. Lápis, 12 por 22,3 centímetros, a cerca de 1816, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E338, Largo da Carioca, Nanquim e Sépia, 21,6 por 53,5 centímetros, a cerca de 1816-1830, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E339, São Fidélis. Tinta e aquarela, 20,5 por 33,3 centímetros, a cerca de 1824-1827, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E340, acima, Rio de Janeiro, vista geral tomada de Niterói. Lápis, 19 por 58 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E341, página ao lado, Rio de Janeiro, vista geral tomada de Niterói. Lápis, 19 por 57,7 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Esses dois desenhos de igual dimensão foram concebidos para formar um grande panorama de 116 centímetros de comprimento, conforme é mostrado na montagem abaixo. Estão classificados nos Museus Castro Maia como duas obras individuais. E242, Santa Cruz. O Palácio, Fazenda de Santa Cruz. Aquarela 14,4 por 23 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. A Fazenda de Santa Cruz pertencia tradicionalmente à família real e foi herdada por Dom Pedro I. Esta aquarela quase acabada serviu de base para a gravura do mesmo tema, G132A. A mesma imagem aparece também no fundo do quadro a óleo Q1. E343, ao lado. Casa do Bispo do Rio de Janeiro. Lápis e aquarela, 19,3 por 25 centímetros, 1831.
Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 344, no alto. Barra do Rio São João. Lápis, 11 por 31,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Boguci, Rio de Janeiro. É 345, no centro à esquerda. Casas, no bairro da Saúde. Aquarela e lápis, 20,2 por 29,9 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. É 346, no centro à direita. Rua do Rio de Janeiro. Lápis e tinta, 18,2 por 22,3 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo. É 347. Troncos no Rio. Lápis, 12 por 17,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 348. Barco à vela, falua. Aquarela 18,2 por 13,7 centímetros. A cerca de 1825. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 349, no alto. São Pedro do Sul. Tinta, 8,5 por 25,1 centímetros. A cerca de 1824 e 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 350, no centro. A Vila do Norte. Tinta, 9 por 25,1 centímetros. A cerca de 1824 e 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 351, ao lado. Arvoredo ou Rochedo do Arvoredo, próximo à costa de Santa Catarina. Lápis, 8,4 por 15,6 centímetros, 1826. Coleção Genevieve Jambuguci, Rio de Janeiro. É 352, no alto. Lorena. Tinta, 9,3 por 24,5 centímetros. A cerca de 1824 e 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 353, no centro. São Miguel das Areias. Tinta, 8,7 por 24,5 centímetros. A cerca de 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 354, abaixo. Porto Velho. Aquarela 16 por 24,5 centímetros. A cerca de 1827. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 355, no alto. Entrada do Porto do Rio Grande a São Pedro do Sul. Tinta, 10,5 por 23,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguci, Rio de Janeiro. É 356, abaixo. São Pedro do Sul. Tinta, 8,9 por 23,4 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguci, Rio de Janeiro. Gravura de Vide Nieuwid, 1820. É 357, no alto, à direita. Colônia Europeia, perto de Ilhéus. Desenho 23,2 por 36,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829.
Acervo Banco Itaú, São Paulo. E358, abaixo à direita. Engenho de carne seca, charqueada do Brasil. Lápis, 22 por 28 centímetros, a cerca de 1829. Coleção Beatriz e Mário Pimenta Camargo, São Paulo. Um importante desenho ao lado deu origem às aquarelas acabadas A204 e A205. Este desenho preparatório foi provavelmente realizado por Debré em 1829, data da aquarela A205, com a ajuda e talvez participação de seu aluno Araújo Porto Alegre, gaúcho de nascimento. Este teria transmitido a seu mestre muitas observações visuais que lhe eram familiares e que Debré não teve oportunidade de fazer pessoalmente quando de sua breve passagem pelo norte do Rio Grande do Sul, em 1827. O próprio Debré diz, na viagem pitoresca, que manteve, por intermédio de meus alunos, relações diretas com as regiões mais interessantes do Brasil, para obter os documentos necessários ao complemento da minha coleção, referindo-se às suas aquarelas. Debré e a flora. É inegável que a vegetação brasileira tenha sido um dos temas que mais estimulou a criatividade de Debré. Por outro lado, o artista observa a flora com meticulosidade quase científica, seguindo os passos de grandes naturalistas como Spix e Martius, cuja obra gravada certamente inspirou Debré, como veremos, para alguns dos esboços de botânica a seguir. Ao contrário dos desenhos da fauna, que não foram aproveitados na viagem pitoresca, muitos dos esboços de botânica mostrados nas páginas a seguir deverão inspirar gravuras do famoso álbum de Debré. As aquarelas de frutas e grãos e os delicados estudos aquarelados de flores são talvez a maior surpresa visual do grupo de obras mostrados nas páginas a seguir. E359, Maracujá. Aquarela, 24 por 28 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E360, Goiaba. Aquarela, 13 por 18,5 centímetros, cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E361, Mamão. Aquarela, 23,9 por 18,5 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E362, Indaiá e Dendê. Aquarela, 23,7 por 17,9 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E363, no alto à direita. Cacho de cocos verdes. Aquarela, 17 por 22,1 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E364, acima. Coco cabrito ou cabeludo. Aquarela, 14,7 por 18,9 centímetros, a cerca de 1818, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E365, Manga. Aquarela, 23,3 por 28 centímetros, a cerca de 1818, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E366, acima. Sapucaia, Andal-Sul. Aquarela, 24 por 19 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E367, no alto, à esquerda. Grumichama, Jambo e Araçá do Campo. Aquarela, 23,6 por 18,7 centímetros, a cerca de 1818.
Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E368, ao lado. Semente de chá. Aquarela, 8,9 por 17,8 centímetros. A cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E369, cana-de-açúcar. Aquarela, 7,8 por 23 centímetros. A cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E370, abaixo. Cajá e iri. Aquarela, 24 por 17,8 centímetros. A cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E371, cardo ou cactus. Aquarela, 24 por 18,8 centímetros. A cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E372, cambucá. Aquarela, 14,8 por 17,7 centímetros. A cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E373, maracujá. Aquarela, 10 por 12 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E374, ananás selvagem, estudo. Desenho, 12 por 12,5 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E375, leguminosa. Aquarela, 10 por 12 centímetros, a cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E376, acima. Abóboras, pimentas, quiabo, aipim, inhame e jiló. Aquarela, 13,9 por 20,8 centímetros. A cerca de 1820 e 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E377, ananás selvagem. Aquarela e lápis, 13,5 por 17,6 centímetros. A cerca de 1818. Coleção Genevieve e Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E378, no alto à esquerda, amendoim. Aquarela, 22,9 por 19,1 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve e Jambo Guissi, Rio de Janeiro. E379, abaixo. Estudo de planta com vagem. Aquarela, 28,9 por 20,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E380, café. Aquarela e lápis, 24 por 18,9 centímetros. A cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E381, no alto à esquerda. Estudo de flor. Aquarela e lápis, 17,8 por 17,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E382, abaixo à esquerda. Estudo de flor. Aquarela e lápis, 17,8 por 17,7 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E383, espirradeira. Aquarela, 39,3 por 27,6 centímetros.
assinada com as iniciais entrelaçadas J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E384, Estudo de Flor. Aquarela, 28,9 por 42,5 centímetros. Assinada com as iniciais entrelaçadas J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1820. Coleção particular, Rio de Janeiro. E385, no alto, à esquerda. Galho de planta. Aquarela, 42 por 27,5 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E386, abaixo à esquerda. Maracujá de flor vermelha. Aquarela, 25,5 por 19,8 centímetros. A cerca de 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E387, Estudo de Botânica. Aquarela, 42,7 por 27 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E388, acima, Estudo de Flor. Aquarela e lápis, 19,1 por 25,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E389, acima, Estudo de Flor Amarela. Aquarela e lápis, 19,1 por 25,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E390, no alto, à direita. Ora pro nobis. Aquarela, 23,6 por 18,5 centímetros. A cerca de 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E391, abaixo à direita. Estudo de Botânica. Aquarela e lápis, 27 por 41,1 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jambuguissi, Rio de Janeiro. E392, Ananás Selvagem. Aquarela, 10 por 45 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E393, Estudo de Planta. Aquarela, 18 por 10 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E394, no alto, à direita. Estudo de Flor. Aquarela, 11 por 19 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E395, abaixo à direita. Oficial de Sala. Aquarela e lápis, 23,3 por 18,9 centímetros. A cerca de 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E396, no alto, douradinha. Aquarela, 15,1 por 19,3 centímetros. Assinada J.B. Debré, ou Brasil, 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E397, acima. Poalha ou ipecacuana de Curitiba. Aquarela, 16,5 por 19,6 centímetros. A cerca de 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro.
E398, Ananás Selvagem. Aquarela, 15 por 7 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E399, Cipó ou Liane. Desenho aquarelado 20,2 por 14,5 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E400, 3 folhas verdes. Aquarela 22,5 por 18 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Ayrton Queiroz, Fortaleza. E401, no alto. Ilionia. Aquarela 17 por 22 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Ayrton Queiroz, Fortaleza. E402, acima. Estudo de folhas. Aquarela 20,9 por 27,4 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E403, no alto. Estudo de flores. Aquarela 22 por 18 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E404, acima. Estudo de plantas e flores. Aquarela 24,8 por 39,5 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E405, folha azul. Aquarela 18,1 por 22,6 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E406, folha verde. Aquarela 14,3 por 19 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E407, acima. Dólia Campotsema. Aquarela 25,9 por 19,8 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E408, no alto à esquerda. Eritrine, estudo. Aquarela 25,5 por 19,8 centímetros, a cerca de 1818. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E409, acima. Algodão. Aquarela 17,3 por 23,4 centímetros. 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E410, no alto à direita. Estudo de vegetais com pontas vermelhas. Aquarela 28,9 por 42,5 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E411, abaixo à direita. Espada. Aquarela 22,4 por 19 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E412, ao lado. Estudo de botânica de arquitetura e de túmulos. Lápis e aquarela 13,1 por 9,2 centímetros. A cerca de 1817-1829. Acervo Banco Itaú, São Paulo.
E413, acima, hortênsia. Aquarela 25,5 por 19,9 centímetros. A cerca de 1820. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E414, estudo de flor. Aquarela e lápis 19,8 por 26,5 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E415, acima. Draconte. Aquarela 17,8 por 22,8 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E416, ao lado. Bananeira. Desenho 10,3 por 12,3 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E417, acima. Estudo de planta. Desenho 15,8 por 25 centímetros. A cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Reprodução de 2 gravuras de Spix e Martius. E418, acima, à direita. Troncos caídos. Desenho 20,6 por 29,9 centímetros. A cerca de 1817 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Assim como para os desenhos de índios realizados por Debré em preparação das gravuras da viagem pitoresca, o pintor francês precisou referir-se a gravuras inseridas em obras de naturalistas e viajantes publicadas antes da sua, quando tratou da flora brasileira. Nesta página, mostram-se desenhos de Debré e também as gravuras anteriores, das quais estes desenhos foram parcial ou totalmente copiados. 2 provêm do álbum do qual Debré fez o uso mais liberal, o de Spix e Martius, cujas informações estiveram disponíveis para o artista a partir de 1823. A terceira é uma árvore copiada de uma gravura que consta do famoso livro de Maria Graham, Journal of a Voyage to Brazil, publicado em 1824. E419, no centro, à direita. Estudo de palmeiras e agave. Desenho 18,7 por 13,5 centímetros. A cerca de 1817 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E420, abaixo, no centro. Pau-ferro. Desenho 10,2 por 15,7 centímetros. A cerca de 1817 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. Gravura de Maria Graham, 1824. E421, palmito. Tinta e lápis 19,4 por 10,4 centímetros. A cerca de 1817 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E422, pau-formiga. Lápis 19,7 por 10,3 centímetros. A cerca de 1817 1829. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E423, coco da Bahia. Tinta e lápis 18,5 por 9,1 centímetros. A cerca de 1817 1829. Coleção Genevieve e Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E424, abaixo à esquerda. Estudo de planta, lápis e tinta.
30,5 por 20,5 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 425, abaixo, à direita. Estudo de árvore. Lápis, 17,2 por 12,5 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 426 bis. Estudo de plantas. Melão de Santo Antônio, grafite sobre papel, 12 por 32 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 427. Caminho na floresta. Aquarela e lápis, 20,1 por 25,6 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 428. Cabanas na floresta, estudo. Lápis, 15,6 por 10,1 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 428 bis. Esboço de botânica. Grafite sobre papel, 15,5 por 19 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 429, ao lado. Estudo de planta. Lápis, 20,1 por 25,6 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 429 bis. Estudo de planta. Grafite sobre papel, 12 por 17 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 430. Estudo de botânica. Aquarela e lápis, 17,8 por 25,5 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 431. Estudo de botânica. Tinta, 25 por 14 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 432. Estudo de folha. Lápis, 15,4 por 11,5 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 433. Palmeira. Lápis, 18,7 por 13,5 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 434. Estudo de planta. Lápis, 17,8 por 30,5 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 435. Costela de Adão. Lápis, 10 por 18 centímetros, a cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 436. Costela de Adão. Lápis, 11,8 por 25,5 centímetros,
há cerca de 1817, 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E437, Estudo de Botânica. Lápis, 15 por 24 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E438, à esquerda, bromélia. Lápis, 10,5 por 30,5 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E438, bis, acima, picada na floresta. Lápis, 36,3 por 23,3 centímetros. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E439, no alto à esquerda, esboço de planta. Tinta e lápis, 24,3 por 20,7 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E440, abaixo à esquerda, esboço de plantas. Tinta e lápis, 15,8 por 25 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E441, no alto, à direita. Estudo de Botânica. Tinta e lápis, 10,4 por 19,5 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E442, no centro, à direita. Estudo de Botânica. Tinta e lápis, 15,8 por 25 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E443, abaixo, à direita. Estudo de plantas. Lápis, 10,3 por 19,7 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E444, Estudo de plantas. Tinta e lápis, 10,4 por 19,5 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E445, Estudo de folhas. Tinta e lápis, 24,3 por 20,7 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E446, acima. Esboço de flores. Lápis, 19,7 por 24 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E447, no centro à esquerda, estudo de folhas. Tinta e lápis, 10,4 por 19,4 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E448, abaixo à esquerda, estudo de plantas e troncos. Tinta e lápis, 10,3 por 19,5 centímetros, há cerca de 1817, 1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro.
E449, coqueiros. Tinta 19 por 10,4 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E450, mamoeiro. Lápis 14,8 por 6,4 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E451, planta. Tinta 19,5 por 10,4 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E452, abaixo, à esquerda. Planta comestível. Lápis 24,5 por 16 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E453, abaixo, à direita. Esboço de planta. Lápis 16 por 13,7 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E454, papaya ou mamoeiro. Aquarela 14,7 por 10,2 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E454 bis, estudo de cabaceiro. Grafite sobre papel 18 por 16 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E455, esboço de planta. Lápis 20 por 12,5 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E455 bis, esboço de casa com palmeira. Grafite sobre papel 21,5 por 17 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E456 bis, esboço de vegetação. Grafite sobre papel 13 por 16 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E457, esboço de planta. Lápis 19,5 por 10,4 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici, Rio de Janeiro. E458, no alto, à esquerda. Cactos e inhames. Tinta 12 por 19,5 centímetros. A cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E459, abaixo, à esquerda. Esboço de planta. Lápis 14,6 por 9 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E460, no alto, à direita. Estudo de flor. Tinta e lápis 15,7 por 9,6 centímetros. A cerca de 1817-1829. Coleção Genevieve Jamboguici,
Rio de Janeiro. E461, no centro. Rascunho da Carta de Recomendação de Debré. Verso do E459. Tinta 14,6 por 9 centímetros. A cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. E462, no centro, à direita, esboço de caules. Lápis 6,7 por 8,1 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. E463, abaixo à direita, estudo de cacto. Lápis 6,7 por 8,1 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. E464, no alto, à esquerda, esboço de plantas. Lápis 20,5 por 24 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. E464, no alto, à esquerda, esboço de planta. Lápis 20,5 por 24 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. E465, acima, folhas de inhame. Lápis e tinta 15,2 por 13 centímetros, a cerca de 1817-1829, Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E466, acima, estudo de folhagem e caule. Aquarela, tinta e lápis 30 por 21,2 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E467, ao lado, esboço de planta. Lápis 9,5 por 10 centímetros, a cerca de 1817-1829, coleção particular, Rio de Janeiro. Debré e a fauna. Apesar de a fauna brasileira ter lhe inspirado alguns desenhos de extraordinária qualidade, tais como o badejo, o lagarto e mesmo a barata, e de tão realista valeu uma crônica de Carlos Drummond de Andrade em 1973, Debré só produziu 26 estudos de animais e insetos que chegaram até nós. Poucos animais aparecem marginalmente nas gravuras da viagem pitoresca e nenhum dos esboços a seguir parece ter sido aproveitado para qualquer gravura do álbum. Debré não era naturalista, mas a qualidade de seus desenhos de história natural leva a crer que em algum momento o artista teve o projeto de registrar grande parte da flora e da fauna brasileiras. Teriam sido muito mais numerosos seus esboços deste tema e teria a maioria desaparecido? Não nos parece ser o caso, pois se assim fosse, os desenhos de animais teriam provavelmente maior incidência na viagem pitoresca. Debré menciona também no seu livro a ajuda do naturalista francês Jean-Théodore de Courty para os estudos de fauna e flora. E468, no alto. Peixe caçoneta. Aquarela 8,3 por 21,6 centímetros, 1824. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E469, no centro, badejo. Aquarela 15,4 por 21 centímetros, assinada J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1826.
Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E470, abaixo, peixe-agulha. Aquarela, 17,9 por 22,6 centímetros, 1824. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E471, acima, peixe-galo. Aquarela e tinta, 15,5 por 21 centímetros. Assinada J.B. Debré, Rio de Janeiro, 1827. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Houve quem identificasse uma certa semelhança entre o perfil deste peixe e o de Dom João VI, e atribuísse uma velada intenção de caricatura a este desenho de cunho científico de Debré. E472, ao lado, cação, cão do mar. Aquarela, 10 por 17,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E473, acima, cobra caninana. Aquarela, 18,9 por 26 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E474, ao lado, cabeça de cobra caninana com raiva. Aquarela, 9,7 por 10,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E475, acima, lagarto. Aquarela, 29 por 41,6 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. E476, ao lado, serpentes e camaleão. Aquarela, 24,5 por 39 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E477, acima, metamorfose. Aquarela, 18,2 por 34,2 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve e Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E478, ao lado, bicho-pau. Aquarela, 15,1 por 36,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Genevieve e Jean Boguicy, Rio de Janeiro. E479, ao lado, abaixo, colmeias. Aquarela, 6,8 por 19,3 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E480, no alto à esquerda, lagarto de bananeira. Aquarela, 24,1 por 17 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E481, abaixo à esquerda, lagarta. Aquarela, 23,8 por 18 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção Ayrton Queiroz, Fortaleza. E482, no alto, à direita, barata. Aquarela, 8,3 por 11,6 centímetros. A cerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. E483, abaixo à direita, formigas. Aquarela, 16,8 por 22 centímetros.
acerca de 1817 e 1829, coleção particular, Rio de Janeiro. É 484 no alto, à esquerda. Bacurau. Aquarela 14,3 por 17,5 centímetros. Acerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 485 abaixo, à esquerda. Bacuco. Aquarela 17,8 por 24,3. Assinado e datado abaixo à direita. Debré Sonfré, Rio de Janeiro, 26 de julho de 1818. Coleção particular, Rio de Janeiro. É 486, no alto à direita. Colibris. Aquarela 4,7 por 27,7 centímetros. Acerca de 1817 e 1829. Coleção Geneviève Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 487, abaixo à direita. Búgio. Lápis 13 por 8,3 centímetros, acerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 488, no alto, à esquerda. Tatu. Lápis 9 por 17 centímetros, acerca de 1817 e 1829. Coleção Geneviève Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 489, no centro, à esquerda. Anta. Lápis 6,5 por 11 centímetros, acerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 490, abaixo, à esquerda. Anta, estudo. Lápis 5,8 por 5 centímetros, acerca de 1817 e 1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 491, acima. Cabeça de cachorro. Aquarela 12,7 por 9,5 centímetros, acerca de 1817 e 1829. Coleção Ayrton Queiroz, Fortaleza. É 492, no alto, à direita. Cabeças de touros. Tinta e lápis 14,3 por 20 centímetros. Acerca de 1817 e 1829. Coleção Ayrton Queiroz, Fortaleza. É 493, no centro, à direita. Cachorro. Lápis 7,5 por 9,5 centímetros. Acerca de 1817 e 1829. Coleção Geneviève Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. É 493 bis, abaixo à direita. Codorna. Aquarela 9 por 14 centímetros. Acerca de 1817 e 1829. Coleção particular, Rio de Janeiro. Desenhos realizados fora do Brasil ou de tema não brasileiro. Juntamente com os vários conjuntos mais importantes da obra de Debré, aqueles conservados por sua família ou os outros dois que chegaram até nós, encontram-se esboços e trabalhos do artista que não são relativos a temas brasileiros. Destes, poucos foram executados entre nós. A maioria provém de suas pastas antigas e por algum motivo ficaram misturados às coleções hoje conhecidas, inclusive aquela conservada no Museu Castro Maia. Pareceu-nos interessante reproduzir estas obras, ainda que em tamanho menor,
não só por revelarem plenamente a diversidade do talento de Debré, mas também porque algumas mantêm uma relação próxima com um trabalho executado no Brasil. É 494, no alto. Vestido de gala da Imperatriz Maria Luísa, mulher de Napoleão e irmã da Imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. Tinta e lápis, 21 por 24,5 centímetros. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. É 495, no centro, à esquerda. Estudo de penteado romano. Lápis, 7,1 por 11,9 centímetros. Acervo Banco Itaú, São Paulo. É 496, no centro, à direita. Soldados do Império Francês. Lápis, 13 por 17 centímetros. Acervo Banco Itaú, São Paulo. É 497, abaixo à esquerda. Estudo de indumentária feminina e masculina na Itália. Aquarela 16,7 por 19,3 centímetros. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. É 498, abaixo, à direita. Figura feminina de frente e de costas. Aquarela 16,2 por 16,8 centímetros. Há cerca de 1817-1824. Coleção Genevieve Jean Boguicy, Rio de Janeiro. É 499, acima. Combate do Vingador. Aquarela 45 por 48 centímetros. Coleção Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. É 500, ao lado. Morte de Brutus. Aquarela 45 por 48 centímetros. Coleção Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. É 501, no alto à esquerda. Telheiro com fonte. Aquarela monocroma, sépia, 14,6 por 20,2 centímetros. Há cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 502, no centro à esquerda. Arquitetura, janela, estudo. Aquarela, 8 por 6,3 centímetros. Há cerca de 1820-1830. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 503, abaixo à esquerda. Desenho de arquitetura. Lápis, 8,3 por 13 centímetros. Há cerca de 1817-1829. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 504, no alto, no centro. Arquitetura neoclássica, estudo. Aquarela e lápis, 14 por 8,9 centímetros. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. É 505, abaixo, no centro. Arquitetura neoclássica, estudo. Lápis, 22 por 14 centímetros. Acervo Banco Itaú, São Paulo. É 506, Mulheres de Lima. Aquarela 10,7 por 18,2 centímetros. Há cerca de 1821. Museus Castro Maia, Rio de Janeiro. Esta aquarela, que representa mulheres da cidade de Lima, no Peru, e leva os títulos claramente na letra de Debré, foi provavelmente copiada por ele de alguma gravura ou aquarela a qual teve acesso em 1821. Naquela época, o projeto da futura viagem pitoresca começava apenas a delinear-se no espírito do artista,
e quando tornou-se mais definitivo, esta imagem deixou de ter a utilidade que talvez Debré tenha inicialmente imaginado para ela. E507, abaixo à direita. Estudante. Aquarela 16,7 por 19,3 centímetros. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E508, no alto à direita. Milon da Cortona. Lápis e tinta, 20,8 por 15 centímetros. 1831. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. E509, abaixo à direita. Inscrição no verso de E508 na letra de Araújo, Porto Alegre. Tinta, 20,8 por 15 centímetros. 1831. Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. E510, no alto, à esquerda. Desenho a partir de Jules Roman. Lápis, 10 por 11,5 centímetros. 1816. Identificado a tinta na época. Coleção particular, Rio de Janeiro. E511, ao lado. Desenho a partir de Rafael. Lápis, 9,2 por 10 centímetros, 1816. Identificado a tinta na época. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E512, ao lado. Desenho a partir de Rafael. Lápis, 9,2 por 10 centímetros, 1816. Identificado a tinta na época. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E513, abaixo, à esquerda. Desenho a partir de Rafael. Lápis, 9,2 por 10 centímetros, 1816. Coleção Genevieve Jean Bourguicy, Rio de Janeiro. E514, abaixo à direita. Desenho a partir de Jules Roman. Lápis, 16,2 por 16,8. Identificado a tinta na época. Coleção particular, Rio de Janeiro.